Nossa convidada de hoje é Débora Ballardini. Ela é performer, diretora teatral, educadora e terapeuta integrativa especializada em leitura corporal. Débora, eu estou super animada de começar essa entrevista. Nós temos seguidores e pessoas assistindo esse vídeo, falantes da língua portuguesa em todos os lugares do mundo. Então, tem gente aqui em Nova York, especificamente, em Londres, que são lugares onde as pessoas tentam carreira de teatro, né? Aqui é Broadway, lá também. Então, você é uma brasileira que nos dá tanto orgulho, né, de ter conseguido sair do Brasil e ter uma carreira, né, excelente aqui em Nova York. Você poderia falar não só como uma trajetória, mas também como um incentivo, como inspiração. Como é que começou a sua carreira artística no Brasil e nesses outros países que você passou antes de chegar em Nova York? Eu comecei, na realidade, dançando, fazendo teatro amador, né? Eu acho que como todo adolescente começa, como toda pessoa começa, né, de alguma forma, fazendo improvisação e tudo mais. E eu sempre tive uma paixão muito grande. Eu sabia desde, assim, 6 anos de idade, que eu me lembro muito perfeitamente, que eu sabia que eu queria estar no palco. Eu não sabia o que era o palco, nessa idade, a gente morava em cidade de interior, então, né, ir assistir uma peça, assistir alguma coisa era muito raro, assim, né, eu conhecia o circo, né, vamos no circo e tal. Então, eu vi uma imagem numa televisão que a gente tinha, eu vi uma imagem de uma pessoa entrando no palco e dançando, e eu falei para mim mesma, é isso aqui que eu quero fazer. Então é uma coisa que me acompanha muito, sabe, que é da minha essência, querer estar no palco. E nessas trajetórias todas, comecei a fazer balé clássico, eu fui bailarina clássica durante muitos anos, mas também no jazz, né, nos anos 80, aquela coisa de fazer jazz e fazer sapateado e tal. Fiz faculdade de dança no Brasil e, escutando um anúncio no rádio, eu escutei algo que era de teatro amador, que ia começar lá no Sesc da Esquina, em Curitiba. Eu sou de Curitiba, né, Paraná. E eu escutei isso e falei para minha coleguinha que estava comigo, falar, vamos lá, vamos fazer porque teatro é legal e tal. Nunca tinha feito, na realidade, nada de teatro. Isso eu devia ter, sei lá, meus 14, 15 anos, já fazia dança, já dançava e tal. E chegando lá, obviamente, me encontrei e comecei a fazer teatro amador, um grupo de teatro em Curitiba que se chamava Lusco Fusco, era um grupo assim muito maneiro, sabe? A gente lia Nietzsche, escutava música minimalista, ia no Centro Goethe para escutar, aquela coisa toda, né? Bem cabeça, assim. E aí eu, né, fui mordida pelo bichinho do teatro e nunca mais larguei. E acho que fizemos uma ou duas turnês na Argentina, na época, fazendo uma peça infantil maravilhosa que se chamava Dom Chicote e Mula Manca, que é do Oscar Von Fu, maravilhosa, assim. Era uma peça infantil baseada no Dom Quixote, fantástica. E, né, minha carreira foi indo, eu comecei a fazer teatro com Horaci Gemba, que já é falecido, faleceu muitos anos atrás. Comecei a fazer teatro também com Marcelo Marchioro, em Curitiba. E, bem nessa fase, já tinha ido para a Argentina e tudo, feito teatro lá e tal. Quando chegou nessa fase de fazer teatro com Marcelo Marchioro, fizemos a Ópera dos Três Vinténs. Eu fazia faculdade de dança e, de repente, estou lá fazendo uma peça, um diretor de casting estava no palco para pegar pessoas, mulheres, para irem para o Japão. Eu falei, gente, não, isso aí não é para mim. Isso não é para mim, não quero. Não sei se tem aí prostituição envolvida, não sei qual é a história. Só que eu já tinha amigas que já tinham ido para o Japão e tinham amado. Era assim uma febre, né, nos anos 80, de ir para o Japão para fazer espetáculo de samba. E, né, era uma loucura. E aí eu, né, veio essa pessoa falar comigo, falou, você quer ir pro Japão? Eu falei, eu não quero ir pro Japão, imagina, eu não tenho nem passaporte, eu não tinha passaporte. Quero ir pro Japão? Não quero ir pro Japão. Fazer o quê no Japão, né? Tipo assim, eu queria estar ali no Brasil, era meu país e pronto, e nada. Eu fui fazer um curso em São Paulo de final de semana e uma coleguinha minha falou assim, é um curso de dança, né? Íamos fazer um curso de dança com Roseli Rodrigues, que era maravilhosa, tipo, na época e tal.
E chegando no ônibus, dentro do ônibus, eu tentando dormir e a minha coleguinha do lado me puxando a manga, sabe? Amanhã eu vou fazer uma audição para ir para o Japão, você vem comigo? Que eu não quero ir sozinha. Eu falei, não vou, eu não vou. Olha, eu paguei pelo curso, eu tenho aula de balé clássico às 7h30 da manhã, eu não vou a lugar algum, eu vou para minha aula. Não, não, você vem comigo, vem comigo, vem comigo. Conclusão, fui junto com ela para fazer companhia, sentada, emburrada, né, perdendo a aula de classe, emburrada. Eu falei, a pessoa que estava fazendo a audição, né, falou assim, e você? Você não dança? Você não dança samba? Você não... Eu falei assim, danço? Claro que danço, né? Me deu um desafio na hora. Você não quer fazer o teste? Eu falei assim, fazer o teste para quê? Eu preciso ir, eu tenho aula sapateada às 3, eu preciso sair daqui, quero ir embora. Conclusão, fiz o teste, passei, a amiga não passou. Mas não era porque eu era melhor ou ela era melhor, não, ela era uma bailarina maravilhosa. Mas é que é muito incrível essa coisa, o universo, né? Como a gente não tem prescrição, eu vou fazer isso. Você planeja, mas você não sabe quando vai dar certo. E na realidade eu tinha a mesma cor de pele que as outras meninas que já tinham passado na audição, então e era a mesma altura, éramos assim, tipo assim, ele queria aquelas 4 bailarinas assim, mais parecidas umas com as outras, né? E passei, fui para Curitiba, louca, segunda-feira, fui no domingo à noite, segunda-feira de manhã eu cheguei, a Polícia Federal fechada, tipo, em greve, eu não tinha passaporte e eu tinha que voltar para São Paulo para assinar o contrato. E era só aquele dia que eu tinha. Eu bati na Polícia Federal e falei, eu tenho uma carta, eu preciso ir para o Japão, eu preciso de um passaporte. Não me pergunta, eu saí de lá com um passaporte em menos de 1 hora. Olha só, como que é o universo, gente? Escuta o universo, pelo amor de Deus. Saí de lá com o passaporte, peguei o primeiro ônibus assim na parte da noite, passei a noite no ônibus, né, indo para São Paulo, cheguei em São Paulo de manhã, peguei o contrato, fiz um fax, que naquela época a gente não tinha internet. Vamos combinar? Não tinha internet. Então agora passa aqui, faz um escaneamento do teu... Não tem isso, era fax. Fiquei esperando um advogado em Curitiba olhar o contrato para mim, para ver se estava tudo certo. Ele olhou, eu assinei. Quando eu voltei para Curitiba, eu tinha 1 mês para ficar em Curitiba, fiquei 1 mês. Outro mês eu fui para São Paulo começar a ensaiar. Quando eu vi no dia 4 de julho de 1995, nunca vou esquecer, 94, nunca vou esquecer essa data, no dia que entrou o Plano Real. Eu não conhecia a moeda, o real, até, né, muito mais tarde, depois voltar para o Brasil. E entrei nessa loucura de Japão. E fui morar no Japão, fiquei 6 meses no Japão, fazendo espetáculo como showgirl, né, como sambista. Imagina eu, bailarina clássica de jazz, não sei o que, fazendo show de samba, louca. E fui e me apaixonei, maravilha, né? Tipo, já tinha o quê? 24 anos, vocês fazem a matemática aí, depois vocês sabem que idade eu tenho. Não vou contar. Não, tô muito feliz com os meus 52 anos, tá ótimo. E aí fui pro Japão, fiquei no Japão, foi uma experiência maravilhosa, mas como todo, eu acho que eu acho que era muito jovem e eu tinha uma cabecinha muito assim, sabe, tudo tem que ser muito perfeito. A disciplina do balé clássico também tem essa coisa da perfeição, de atingir um nível de perfeição que eu não tinha uma cabeça muito mais aberta, né, para estar ali. Mas, claro, foi a situação que o universo me deu e eu amei. E uma amiga minha ia estar aqui em Nova York e me chamou e falou assim, por que você não passa em Nova York antes de você ir para o Brasil, de volta para o Brasil? Eu falei, é uma boa ideia, eu vou passar assim, tipo, uns 2 meses em Nova York. Querida, eu peguei 4 voos para sair de dentro do Japão. Eu morava em Osaka, passei por Tóquio, fui para para Las Vegas. De Las Vegas eu peguei um voo para Nova York, cheguei aqui zurada, né? Não sabia nada porque tinha cruzado a linha da data, louca. Cheguei aqui em Nova York e quando eu pisei eu falei, gente, não volto mais.
foi assim uma decisão de, sabe, de quando eu desci do avião, tinha uma coisa assim que me dizia, não, fica aqui. Eu vim para ficar 2 meses e estou há 28 anos. Que delícia tudo aí que você está contando para gente. E uma coisa que eu sempre recebo também bastante do pessoal é como é que concilia quando você tem uma carreira que demanda muito estudo, mas tudo bem, você vai e volta para casa, mas que demanda muita viagem. Muita gente se desanima por isso, porque a gente também tem vida pessoal, tem filho, tem outras coisas. E você podia abrir um parênteses para dar uma dica para esse pessoal não desanimar, porque quando é meant to be, a família ajuda, dá um jeito, ou você leva, ou faz alguma outra coisa, ou tem alguém para ajudar. Tem alguma dica aí que você possa dar para o pessoal dessa parte aí de como fazer o sonho acontecer? Olha, não, me passaram muitas coisas pela cabeça agora, né? Inclusive sendo mulher, que eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. Quando eu estava fazendo essas viagens, indo para Paris, voltando, indo para o Chile, voltando, eu não tinha filhos, né? Era eu e meu noivo, na época meu noivo, depois ficou marido. Então era um pouquinho mais fácil, né? Porque você não tem essa outra responsabilidade de criar um outro ser humano, que eu acho que é a maior responsabilidade da face da Terra, né? Essa a melhor e a pior produção, porque você tem que criar um outro ser humano, né? Mas então eu não tinha. E aí, olha que loucura, veio essa coisa de que, né, coisa de mãe, coisa de famílias. Ah, quando você tiver filho, acabou tudo. Acabou tudo. E aquilo não entrava na minha cabeça. Como assim acabou tudo? Pode acabar, gente. Não pode acabar. E aí, claro que você tem o filho. Tive o filho, meu filho maravilhoso. E ele é realmente maravilhoso. Ah, tive o filho. E agora? Claro que vai mudar. As coisas mudam, elas modificam, o seu ritmo modifica. Mas o senso meu senso de identidade, a minha identidade não pode morrer. Isso, gente, tem que ficar muito claro que nada, a sua essência não pode morrer. Eu não posso falar, agora eu vou deixar tudo por causa do meu filho. Uma Olha, maravilha o que você está falando. Isso aí realmente anima muitas pessoas. A gente tem, principalmente nós latinos, o americano entende isso bem, mas tem um pouco, às vezes, de questão de culpa. A mulher sim, francesa, exatamente o que você está falando, a vida não muda, ela leva o filho para a festa quando tem que levar. exato, E assim, é exato, parte da vida dela, ela tem uma questão de identidade muito forte. E no momento atual, que a gente fala muito de defender a mulher, de fazer. O defender também é defender um pouco essa coisa da identidade. Não é só a sim, questão de segurança, não é, Débora? Carreira, claro. as suas necessidades sendo tão importantes quanto do companheiro, companheira. Então, isso aí é muito legal. Então, se você quiser elaborar um pouquinho nos próximos anos, como é que você fez isso aí, eu acho que é um assunto de grande interesse para inspirar o pessoal. Olha, é extremamente importante. É extremamente importante você encontrar uma pessoa que compreenda isso. De novo, sou uma pessoa muito privilegiada. Meu marido é americano. Então somos de culturas bem diferentes, né? Bem diferentes. Mas é uma pessoa que nunca chegou para mim e falou assim: como assim? Como assim você vai para Paris? Ah, como assim você vai para o Chile? Né? Não, nunca. Quanto tempo vai levar? Como vamos fazer? Como é que é essa dinâmica? Sempre me questionando, sabe? Como é que vamos fazer funcionar? Para que você não se perca, né? Para que você não perca a sua identidade. Então, você tem que ter um parceiro, você tem que ter alguém, seja ele qual for, que dê esse apoio, né? Esse apoio à mulher começa daí, eu acho, entendeu? A mulher, ela tem, né? A gente já não tem mais essa coisa de da mulher tem que ficar em casa limpando isso, aquilo. Nada de errado com isso. Tem gente que gosta, como eu já falei, né? Mas, e quem quer ir trabalhar fora? E artista, como é que faz? Entendeu? Ensaio até 11 da noite, não põe o filho na cama. Como que é? Como que faz isso? Né? Então você tem que ter um suporte, um apoio, né? Um sistema de apoio muito grande. Então eu fui muito privilegiada de ter esse apoio, né, em volta de mim.
Não só com meu marido, mas com amigos, com pessoas assim. Aí me bateu uma louca, né? Que eu falei assim, gente, minha vida vai virar, isso vai dar tudo errado, porque agora eu não vou poder mais fazer teatro, agora eu sou mãe, me bateu um desespero, eu montei um espetáculo. Quando me bateu o desespero, eu montei um espetáculo com o filho no colo. E é claro que quando a gente escolhe um espetáculo, faz um espetáculo assim do nada, né? Não do nada, mas eu digo assim que não tem um texto ainda, não tem, você acaba se refletindo naquilo. E o meu espetáculo era a respeito da criadora do Cancan, em Paris, porque eu me apaixonei pela vida dela. Ela chama Louise Weber, que era chamada La Goulou. Fiz um espetáculo a respeito da vida dela. E o que era o espetáculo da vida dela? Ela tinha um filho e não queria perder a identidade. Eu fui descobrindo isso, como fui. E aí eu vi um paralelo. Então, eu fui para o Brasil com meu filho no colo para fazer espetáculo. Minha mãe ficava com ele durante o dia, enquanto eu ensaiava, voltava para casa, né, dava banho, ajudava, mamava, beijava e tal. Bom, agora eu vou fazer espetáculo. Né? Foram pouquíssimos dias, mas isso existe. Então é um sistema de apoio, é olhar para o lado e falar assim, onde que eu encontro o equilíbrio, né? Chegou um momento na minha vida, quando eu abri o espaço de eventos, que eu não tinha mais equilíbrio. Não tinha mais equilíbrio. Que eu quase não via meu filho, quase não via meu marido. Era trabalho, 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 trabalho. Eu vou ficar aqui 7 dias na semana. Eu preciso que esse negócio vá para frente, que aconteça. Você entra às vezes numa loucura. Quando eu comecei a entrar nessa loucura, quando eu já estava nessa loucura, aí foi que eu parei, fechei o espaço e falei, não quero mais. Né? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão entre 3 sócios, mas eu falei, não quero mais, não aguento mais, eu não vejo meu filho, eu não, sabe? Aquele equilíbrio que eu tinha, aquele desespero de eu vou conseguir equilibrar as duas coisas, tomou um outro rumo que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tô equilibrando? Eu tô passando o domingo com meu filho? Tem um dia na semana que eu saio com meu marido? Né? A gente esquece disso porque a gente quer que a coisa aconteça tanto que a gente tem que ser forte. Essa é outra coisa, né? Ai, tem que ser forte. A mulher tem que ser forte, ela tem que ser guerreira. Gente, com quem que eu tô guerreando? Todo mundo que guerreia tem inimigo, eu não tenho. Se alguém se considera inimigo meu, o problema é deles. Porque eu não tenho inimigo. Eu não acho, eu olho pra rua assim e falo assim, gente, eu tenho inimigo. Aquela pessoa ali não fala nada disso, porque cada um vai seguindo sua vida, cada um tem seus problemas. Mas a gente tem essa coisa, sabe? De ai, gente, que mulher guerreira, isso aí, vai, você tem fogo. Gente, todo mundo que se esforça e que é guerreiro se cansa, porque tá guerreando consigo mesmo. Entendeu? Tá se guerreando consigo mesmo. Eu acho que não é por aí, minha opinião é, gente, olha a natureza, tá tudo fluindo. A plantinha lá, ela vai subindo, ela não fala assim, ai, que desespero, tem que subir, agora tem que me dar água, porque não, ela vai subindo. Entendeu? E fica a coisa mais bela, uma árvore mais linda, sabe? E a gente esquece desse tipo de coisa. Aliás, isso é algo que minha mentora de hoje em dia, de terapia integrativa, que a gente chega lá, fala muito dessa plantinha, entendeu? E eu tenho isso muito forte em mim. Fala assim, é exatamente isso que a Rosana fala. A plantinha que vai subindo, ela não faz esforço, ela simplesmente cresce. E a gente esquece que a gente é parte dessa natureza. Nossa, Débora, que inspirador a gente ouvir isso, como mulher, né, querendo fazer essas coisas em qualquer carreira, é sem dúvida muito importante ter esse parceiro, né, ter essa estrutura de apoio, e no caso, quem não tem, outra entrevistada comentou, se o sonho for grande o bastante, você tem que pegar aquele emprego que demanda de você, mas que ele te pague o suficiente para que você possa ter a melhor pessoa cuidando do seu filho,
ou do seu pai, que algumas pessoas vêm para cá, às vezes, cuidando dos pais ainda. Então, que essas pessoas tenham a estrutura de apoio para que você tenha como seguir essa coisa da sua identidade e tal, mas nada vai substituir o seu amor e o seu carinho. Então, além de poder pagar, quando você não tem o parceiro para fazer, pagar essas pessoas para cuidarem do seu querido ali, né, da pessoa que você está cuidando, que é a família, você também tem que ter esse tempo, esse equilíbrio que a Débora falou. Às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, querendo que a coisa funcione, e aí a gente precisa saber retornar e dizer: isso aí vai prejudicar a minha família, eu não quero ser aquele CEO de uma mega bilionária, né, empresa, e que depois os filhos não gostam dele, não reconhecem. Isso não, nunca vai ser uma balança boa. E falando de mulheres, Débora, gente, a Débora ganhou vários prêmios nessa parte de incentivo à mulher, e ela atuou como diretora-geral do Conselho da Liga das Mulheres Profissionais de Teatro. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, Débora. E também, entre outros prêmios, um prêmio muito especial das Nações Unidas por seu trabalho comunitário de empoderamento da mulher. Então, fala um pouquinho disso para gente, Débora. Esse prêmio das Nações Unidas foi muito interessante porque eu não sabia que eu ia. Me levaram de escondida, não escondida, mas me falaram que eu ia lá no evento participar. Era em Upstate, em Nova York, e que eu ia participar e de repente tem uma menção e tem um honor, um prêmio e eu falei, não sei, né? E então, nesse trabalho com mulheres especificamente, tiveram muitos workshops sempre com mulheres e tudo, mas para trazer esse poder que não é o da guerreira, mas sim daquela mulher que realmente sabe se posicionar e sabe buscar a sua essência e saber onde está a sua essência. Gente, eu tive o privilégio de assistir algumas das peças brasileiras produzidas pelas duas aqui e realmente sensacional. Uma do Nelson Rodrigues, A Serpente, e uma outra, a produção especial delas sobre a Clarice Lispector. Fenomenais, um take assim completamente diferente de tudo que eu já tinha assistido no Brasil. Então entrou toda essa dinâmica aí da sua, embora seja uma coisa brasileira, como você disse, nós todos sentimos aquela saudade de casa. Então você fez uma coisa deliciosa que é trazer isso, né? Tanto os americanos adoram quanto os brasileiros que estão aqui, mas com todo esse seu take multicultural, né? E com todos esses seus talentos diferentes. E patrocinadores que estiverem ouvindo, por favor, a arte brasileira tem que ser divulgada sempre, e essa é a única companhia de teatro em Nova York, então vamos dar toda a força que pudermos. O ponto BR foi novamente, era uma coisa muito intuitiva, né? De um amigo meu no Brasil me liga, olha os amigos, né? Olha o network, gente. Um amigo meu me liga, falou para mim, olha, tem uma amiga minha que está dirigindo uma peça, aí eu quero que você vá assistir. Fui assistir a peça e ali nessa peça, era um pessoal de Curitiba, a diretora era de Curitiba. Assistimos a peça, fomos comer uma pizza e essa mulher maravilhosa, que é a Nena Inoue, ela chega pra gente e fala assim, mas gente, como assim? Tem teatro brasileiro em Nova York? Faz alguma coisa. Eu falei assim, mas não é bem assim, né? Tem espaço para alugar, tem coisa para ensaiar, tem coisa administrativa. Não sei se o pessoal tá muito afim de fazer isso e tal. Ela falou assim, arranja um espaço e faz. E aquilo ficou no ar, assim. Ela foi embora para Curitiba, né? Ela só jogou a bomba em cima da gente. E um amigo meu, que estava ali, né, sentado, ele não me conhecia, foi a primeira vez que a gente se conheceu, ele falou, vamos sentar para conversar. Ficamos 2 horas conversando, trocando ideia, como é que você chegou aqui, com a tua história, com a minha história e tal. Ele falou assim, faz o seguinte, você pega os brasileiros que você está afim de trabalhar e eu pego os brasileiros que estão afim de trabalhar, a gente se encontra. Na época ele dava aula na Stella Adler, que é uma escola de teatro aqui, e ele pegou uma salinha da Stella Adler e a gente sentou para conversar. E não sei o que, e o pessoal falava assim, mas será que tem público? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem público. Nova York tem público para tudo. Tá? Tem público para tudo. É difícil fazer um espetáculo, muitas vezes, é bem desafiador, assim, porque você está competindo com um monte de gente, é óbvio. Mas que tem público, tem. Ah, mas e a comunidade brasileira? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem a comunidade de Newark, tá cheio. Eu falava assim, tem público, dá para fazer. Ah, então vamos fazer uma leitura. Fizemos uma leitura, a cerimônia do adeus, e era Carlos Caldarte, que é esse meu amigo aí, dirigindo,
e o resto do povo tudo atuando. 10 pessoas ficaram, né, para atuar e para fazer. Aceitaram fazer. Fizemos a bendita leitura, a gente não sabia o que, que ia dar, veio uma pessoa, porque a gente não divulgou, obviamente, não ia vir ninguém. Só que essa uma pessoa falou: Nossa, gente, vocês têm que fazer mais isso, porque você não está entendendo qual é a sensação que dá de você ser brasileiro em Nova York, escutando inglês o dia inteiro, e de repente você entra num ambiente onde tem uma peça em português, na nossa língua mãe. Eu escrevi um artigo recentemente falando sobre Manhattan para os brasileiros que moram nas periferias, e eu disse: venham mais para Manhattan, é aqui que as coisas acontecem profissionalmente, né? E um dos assuntos foi profissões que você quer se integrar. Faça trabalho voluntários para eles, porque é uma espécie de shadowing. Você ajuda as companhias que estão trabalhando naquilo e você aprende um pouquinho. A sua companhia, caso tenha interesse de alguma coisa dessa, é algo que a gente poderia abrir isso, caso as pessoas queiram para entrar em contato com vocês quando precisar, para a pessoa poder, de repente, Claro, fazer alguma coisa assim? Tá. claro. Tá vendo, gente? Já existem oportunidades. E também você sendo uma profissional assim, tão multitask aí em tantas coisas e com tão multitalentos, eu imagino que algumas das pessoas que me escrevem reclamando dessa dificuldade de até aprender aqui por causa do inglês, seria interessante você dizer para nós se você ensina em português, porque deve ter pessoas que querem aprender a fazer trabalhos de ator que poderiam talvez pagar um workshop ou fazer alguma coisa, adorariam uma professora brasileira. Isso é algo que você ainda faz no momento ou não é mais algo do momento? Olha, eu geralmente, quando estou dando aula, né, eu geralmente falo 4 línguas dentro do mesmo workshop, porque você não Sim, sabe o que você vai encontrar, né? sim, Meu sim. francês não é tão bom quanto deveria, mas o meu francês funciona se eu tiver que consertar uma pessoa na oficina, né? A gente não morre de fome, pensa assim. A gente fala assim, não morrer de fome. Vai lá Sim. para Paris e consegue. Mas português, inglês e espanhol assim, tipo, são as línguas que a gente fala o dia inteiro. Mas essa coisa que você está falando é exatamente isso, de vir da periferia e de conhecer e de voluntariar, né? Achei muito interessante isso que você falou, porque o voluntariado, ele não é só, eu vou aprender alguma coisa. Né? É maravilhoso. Mas eu também vou conhecer pessoas, eu vou me Exatamente, é a melhor coisa para networking. Você né? tá ali, você está ajudando uma pessoa que às vezes é uma produção que não tem muito dinheiro para pagar, e para quem quer aprender, e principalmente ou trocando de carreira, ou jovem, chegou aqui e Exato. trabalhar, eu não posso pagar. Qual a desculpa de não fazer o trabalho voluntário? Você poderia estar colhendo Nossa, lixo numa praça, você pode procurar trabalho voluntário na carreira que você quer, ajuda uma produção, aprende e conhece pessoas. Dali você vai exatamente. aprendendo o que que você tem que estudar mais, você conhece pessoas já experientes como você, como a Andresa, como outros, que vão te dizendo, olha, aqui é o caminho dos bois. E aí a pessoa tem outro Exato. para fazer. Então é uma experiência, eu acho riquíssima, eu aprendi muito com isso, eu sou escritora de ficção também, eu tive muita coisa fazendo coisa voluntária para, na época, um sujeito que era editor-chefe da William Morrow, uma das maiores publishing houses. Durante 8 anos, ele foi meu mentor. Tudo que eu Né? aprendi do que funciona, não funciona num livro, numa produção, foi ali. Então, realmente, Exato. eu apoio muito isso, mas é bom ouvir de outros profissionais, que eu É sempre muito escrevo, bom. eles acham que sou só eu. Tá vendo, gente? Então, olha, por aí Não é também, só você, né? Lisa, não é só você. É muito, muito, muito importante, porque você é a conexão que você tem com a outra pessoa. Às vezes você fala, é que nem terapia, né? Às vezes você fala uma coisinha e aquilo vem para a consciência e você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você procurar um trabalho, diga o que você quer daquele trabalho. Não, 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 Lisa. É o empregador que tem que me dizer quanto ele quer me pagar, o que ele precisa de mim. Eu tenho que me adequar. Não necessariamente. Ele tem Não a necessidade necessariamente. dele. E principalmente aqui na América existe isso. Claro, haverá empregos que você terá que submeter, dependendo do nível, dependendo do que for, Claro. mas aqui há muito disso. Você vai sentir o seu empregador, né? Tem gente que, ó, é para ficar aqui, lavar copo. Esse cara você não vai negociar. Ele precisa de alguém para lavar copos por 6 Exato, horas. É aquilo exato. ali.
Mas principalmente esses trabalhos artísticos, intelectuais, você pode fazer exatamente o que a Débora está sugerindo. Olha, eu gostaria de voluntariar. Já chega falando, olha, eu estava pensando em voluntariar para 2 horas por dia, trabalhar para vocês no que vocês precisarem. Beleza ou não? Se ouvir um não, aí você pode falar. Posso saber por quê? Vocês precisavam mais tempo, precisavam outra qualificação? Às vezes não é nem tempo. Às vezes Exato. dizer alguém que soubesse algo que você não sabe. Uhum. Então, aí é outra história. Mas não deduzam, não vão diretamente colocando assim, porque há bastante flexibilidade. Então, legal ouvir isso de você também, Débora. Obrigado. Saber que você acabou se tornando uma especialista nessa parte corporal, essa terapia corporal, que você falou que você juntou tudo que você aprendeu lá com seu mestre francês e o que você veio aprendendo aí ao longo. Você queria falar para o pessoal como é que é isso aí mais em detalhes agora, para a gente? Dentro dessa técnica específica de Roy Hart, cada professor, são pouquíssimos professores no mundo que fazem essa técnica, cada professor tem a sua maneira de fazer. Ela é uma técnica só, ela é um método só, ela é uma coisa só, tem um conceito todo por trás. E aí, se você é professor de yoga, então você vai puxar a voz através da yoga. Ou então você vai, sei lá, eu trabalho com reiki, aí vou fazer a voz através do reiki. Então, cada um tem uma pegada diferente. E eu falei, gente, qual é a minha pegada? Olha tanta coisa, como é que eu vou resumir tudo isso, né? Aí eu falei assim, não, é muito simples para mim. A yoga é muito importante para mim por causa da respiração, por causa do trabalho físico. É um trabalho centrado, é um trabalho de energia, de não sei o quê. Eu falei, vou usar isso aqui. Vou usar idiocinese, que eu acho uma coisa maravilhosa. Idiocinese é a ideia do movimento, muito interessante também. Eu falei, mas está faltando alguma coisa. E aí comecei a escutar um monte de vídeo, a ver um monte de gente conversando com amiga e tal, não sei o quê, e acabei caindo numa coisa chamada leitura corporal. E aí eu comecei a ir a fundo nisso. E eu falei assim, não, vai ser legal. Sabe que vai ser legal? Porque eu combino as três coisas, porque daí quando o aluno chegar para fazer aula comigo, eu já olho para o corpo dele, já vejo onde que está a tensão dele, se ele está com tensão no pescoço, a gente trabalha aí o pescoço. Já comecei a inventar umas coisas que eu falei assim, isso aqui vai ser legal para mim. Só que quando eu entrei no curso, no treinamento de leitura corporal, eu vi que a coisa é muito mais profunda. Na realidade, o treinamento de leitura corporal te dá um certificado de terapeuta integrativo, o qual vai trabalhar através da minialização da coluna lá atrás, na infância. Então, voltamos à psicologia, voltamos ao estudo do corpo aprofundado, não só corpo, né, físico, mas mente, intelecto, tudo isso. E aí eu combinei todas essas coisas. E aí eu fui mais a fundo ainda. Porque daí eu me tornei, fiz o treinamento, me tornei terapeuta, e agora tem mais um terceiro certificado aí que vai rolar com relação a isso. Então eu me aprofundei muito nessa parte. Então quando os meus alunos vêm aqui sentar e tocar e cantar, existe um entendimento, eu sinto que eu tenho um entendimento maior da pessoa. Uma das coisas que a gente conversa muito são as tensões do momento. Então, o segmento da Picture Cure profissional, a gente fala da tensão de ser promovido para aquele emprego que os olhos estão todos em você. É um palco, né, Débora? É É um um palco. palco, Tem que nossa. começar a representar a marca, estar ali. Então, sempre havia esse trabalho com as executivas e tal, então elas agora estão nos seguindo também para esse tipo de informação. E tem o outro lado da Picture Cure, que foi como começou, com o meu problema de saúde, etc., que eu ajudo pessoas se recuperando de doenças, ou pessoas que estão com problema de peso, muito peso ou menos peso, e estão querendo se reinventar fisicamente. Então, preciso dessa consciência física. Aí algumas clientes dizem, nossa, eu emagreci 40 pounds ou 50 libras, Uhum. né, gente? É o equivalente aí, divide mais ou menos por 2,5, 3. Você, na sua experiência nisso aí, falando de terapia, né, física, você vê esse benefício para pessoas que não são da área artística? Eles poderiam te procurar para isso também? Então eu vou soltar mais uma bomba em cima de você. Please. Porque quando eu falo que eu sou atriz 24 horas por dia, eu realmente sou atriz 24 horas por dia. Porque eu trabalho dentro da escola de medicina, como atriz. Hum, Como eu faço isso? Eu sou o paciente
daquele aluno de medicina, Oh, né? que interessante. Conta. Então, eu já vou chegar onde você está perguntando, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante. Então, tipo assim, eu trabalho 4, 5 vezes na semana, cada dia eu tenho um personagem diferente, ou naquela semana eu faço o mesmo personagem, depende. Sempre tem um script para memorizar, eu tenho que memorizar a história inteira, eu tenho que memorizar a doença, eu tenho que saber qual remédio que está tomando. Toda essa área de medicina, gente, olha, voltou, você viu? Queria que você, né, vai ser médica? Não, mas a gente estuda um pouquinho, né? Então, para você ter uma ideia, né, respondendo a sua pergunta, é para todo mundo? É para todo mundo. Essa é a resposta simples. É para todo mundo, porque todo mundo é ser humano e todo mundo tinha que ter essa liberdade com o seu próprio corpo, né? A gente vai acumulando traumas, a gente vai acumulando traumatizações, né? Um pouquinho diferente de traumatização, mas vai acumulando essa traumatização, vai acumulando um monte de coisa e vai repetindo isso durante a vida. Aí começa a engordar, começa a emagrecer demais, que tem gente que, né, quando é magro demais também sofre, porque não é fácil ser muito magro, né? Ser abaixo do peso. Tudo tem os seus desafios, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, hoje eu trabalhei com um estudante só na escola de medicina, foi uma sessão de 3 horas, tá? E essa pessoa veio, e eu como atriz, eu podia ter feito só o meu trabalho como atriz, mas a minha chefe é maravilhosa, que ela sabe que eu trabalho com leitura corporal, ela falou assim, faz a tua mágica, faz aí, fala tudo que você tem que falar para ele, que você vê no corpo dele. E é incrível de ver a transformação da pessoa de uma cena para outra. Eu falo de uma cena porque a gente faz a cena primeiro, com ele cru, assim, vem, faz a cena, eu sei o meu personagem, ele vai fazer as perguntas que ele tem que fazer como médico, né? Como estudante de medicina. Ele termina de fazer as perguntas, a gente fecha aquela cena, ele vai embora, quando ele volta a gente dá um feedback para a pessoa e fala, olha, o que você estava pensando aqui quando você falou assim? Né? Você percebeu que estava assim, estava assim? Isso é um trabalho de SP mesmo, de paciente standard patient, standardized patient. Então, esse é o meu trabalho como atriz dentro da escola de medicina. Só que como a minha chefe é maravilhosa, que eu acabei de falar, ela fala assim, agora traz a tua parte terapêutica. E é incrível, quando eu cheguei para ele e falei assim, você está se cuidando? Porque você quer cuidar de paciente, você quer ser fisioterapeuta, né? Você quer ser doutor em fisioterapia, mas você está cuidando de você mesmo? Você toma água todo dia? Você toma a quantidade certa? Você tem dormido bem? Ah, não tem. Então, tá aí dentro do teu corpo. Eu vejo uma pessoa desanimada, eu vejo uma pessoa, sabe? Tipo assim, então esse trabalho da terapia, ela vem para dar essa reflexão para qualquer pessoa. Que ele fez a cena, minha chefe entrou, porque a gente tem aquela sala, é sala realmente de hospital, né? Só que aquele espelho duplo, que os professores ficam atrás, assim, né, vendo o que a gente está fazendo, estão avaliando. A minha chefe entrou assim, quando o menino saiu, ele saiu, ela entrou assim, ela falou, é uma outra pessoa, é uma outra pessoa. Eu falei, tá tudo dentro dele, só precisa de uma pessoa para lá cavucar, né? Então é para todo mundo. Voz é para todo mundo tem a capacidade de cantar. Todo mundo tem a capacidade de cantar. Vou falar pela terceira vez, todo mundo tem a capacidade de cantar. Todo mundo tem voz, uma voz para ser expressada. Todo mundo tem um corpo, gente. Você tem corpo e você tem, né, som, você canta, você se expressa. Débora, olha que entrevista rica, maravilhosa, falou de coisas assim tão diferentes e mostrando o que é uma vida completa. Se começar com um sonho no seu país, de ir mudando, mudando o sonho, mudando a localidade, achar que está pronto, não estar, mudar isso, arranjar novos mentores, estar sempre pronto para crescer, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente se formou com 25 ou 30 anos tem que ser a carreira da vida. Gente, você pode se reinventar com 40 anos, com 50 anos, é só fazer isso de uma
uma maneira organizada, planejada e pode mudar de toda forma. Como eu escrevi antes para os que me acompanham, é possível se reinventar, começando com trabalho voluntário, ajudando grupos e pessoas que estão fazendo coisas interessantes e você aprender, ganhar network. Então, a Débora deu esse presente para a gente hoje com essa entrevista maravilhosa, falando de várias coisas que nós vamos realmente poder aplicar aí na vida prática, né, Débora? Nossa, queria agradecer muito, muito, muito. Que papo gostoso, muito, muito gostoso. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, gosto de compartilhar. Quando eu aprendo alguma coisa nova, ainda pior ainda, eu quero falar mais, eu quero compartilhar mais. Que conhecimento é para ser compartilhado, né? É para isso que a gente vem passar, repassar, repassar, repassar. E eu espero vocês assim, de coração aberto em Nova York. Mesmo, mesmo. Me chama para tomar café. Adoro sentar e papear, gente. Pelo amor de Deus, ó. Beijo para todos vocês. Você se considera uma pessoa supersticiosa? Nesse segmento cultural, falaremos do eclipse ocorrido no último dia 8 de abril. Você sabia que várias culturas em todo o mundo acreditavam que o eclipse significava algo especial, bom ou ruim? Os antigos gregos consideravam o eclipse solar um ato de abandono, uma crise terrível e uma ameaça existencial. Significava que o rei cairia, que terríveis infortúnios aconteceriam, choveria sobre o mundo ou que demônios engoliriam o sol. O eclipse não é claramente descrito na Bíblia, de forma literal, mas há uma passagem do livro de Mateus, capítulo 24 do Evangelho, nos versículos 29 a 31, que pesquisadores acham que pode se referir a uma narração de Jesus sobre o fenômeno astronômico. E, sem dúvida, a mais romântica de todas as lendas. A que diz que o Sol e a Lua sempre foram apaixonados um pelo outro, mas nunca podiam ficar juntos, pois a Lua só nascia ao pôr do Sol. Sendo assim, Deus, em sua bondade infinita, criou o eclipse para que de tempos em tempos eles pudessem ficar juntos e que isto fosse uma prova para o mundo que não existia amor impossível. Para os que se lembram do filme O Feitiço de Áquila, dos anos 80, sempre juntos, mas nunca unidos. Era o tema dos amantes da história que haviam sido amaldiçoados. Durante o dia, ele se tornava homem e ela se tornava águia, e à noite ela se tornava humana e ele virava um lobo. Essa ideia foi muito inspirada, aparentemente, nessa lenda do Sol e a Lua. E assim como na lenda, o caso dos dois se resolve num dia de um eclipse. Sem dúvida, algumas dessas histórias são realmente além da imaginação. Mas se até hoje, com toda a tecnologia disponível, toda a informação, alguns de nós ainda têm suas superstições, imagine naquela época. So what do you think about the eclipse? I think the eclipse is a sign of the moon and the sun kissing each other. It's a sign of love. It's a sign of unity. And it shows that sometimes love takes a long time to come. 7 years in this case. Do you think it's bad luck or good luck? It's good luck. It shows that the universe is still moving and things are basically in its cycle. No que tange à ciência, desde a antiguidade, os eclipses em geral têm aberto portas a importantes conhecimentos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os eclipses lunares foram uma prova da esfericidade da Terra. Esses conhecimentos, por permitirem ser observados ao longo de toda uma vida, foram protagonistas de debates importantes entre Pitágoras, Aristóteles e outros filósofos gregos. Para aqueles que não estavam em locais onde o eclipse era visível, conseguimos essas imagens de pessoas que estavam em campo e nos enviaram uma segunda opção. Vivo, a coisa não era tão glamourosa quanto aparece no cinema. Ainda assim, muitas pessoas conseguiram tempo para pegar com antecedência os óculos especiais e fazer até um tipo de encontro social, fosse num parque, na rua ou nos terraços de suas casas.
Aparentemente, colocar um raio-x na frente do Sol conseguia fazer possível ver o fenômeno. Não com a mesma clareza dos óculos, nem a mesma cor, mas pelo menos se conseguia ver a Lua passando na frente dele, o que não era possível visualizar a olho nu. Independente de superstições, para aqueles que assistiram o eclipse esse ano, foi uma grande oportunidade de ver algo único, e que só será repetido em 2044. Olá, amantes de livros na língua portuguesa. Estamos aqui para falar de um livro de 2005, mas em minha última viagem para o Rio de Janeiro, recebi de presente e achei maravilhoso. Não podia não avaliá-lo e não falar sobre ele. É este livro fantástico do Eduardo Goldberg, Meu Lar é o Botequim. Este livro realmente traz, para quem é carioca ou para quem não é e quer sentir um pouquinho, a ideia exata do que é viver aquela vida um pouco suburbana, um pouco malandra no Rio de Janeiro. E não levem de uma maneira superficial. Quando se fala de botequim, pensamos em bêbado. E como escritora, eu aprendi muito tempo atrás sobre dos meus instrutores, que o personagem de um bêbado é um personagem não muito forte, às vezes, para contar uma história, porque ele é considerado uma pessoa que se entrega ao vício, que perdeu a identidade própria a tal ponto que, em vez de ser chamado de José, de Joaquim, ou de o médico, o advogado, ele é o bêbado. Ele não é o fulano que de vez em quando bebe, ele é o bêbado. Ele é o bêbado na história. Então, ele tem pouca credibilidade e, normalmente, ele é alguém que aparece momentaneamente num filme ou num livro apenas para criar confusão ou para criar uma situação de instabilidade, de violência. O Eduardo foi muito inteligente, muito perspicaz ao colocar essa percepção do botequim como um lugar para falar de vida suburbana, mas também sem aquela ideia de que o que é falado pelas pessoas que estão naquele bar o dia inteiro não tenham a credibilidade. Alice está não apenas escapando através de um chopinho, de um copo de bebida, dos problemas, dos massacres sociais, das injustiças, daquele terminar do fim do dia ali com os amigos, mas daquela eterna atitude do brasileiro de viver o que é bom apesar dos problemas, apesar desses massacres, apesar daquelas violências que você sofre no dia a dia e, apesar das forças maiores que a sua, você não está ali apenas para beber, escapar. A cultura de bar do carioca tem um ar de aqui está a felicidade também. Eu vou me encontrar ali com um amigo no boteco, e aí aquele dia que foi ruim não é tão ruim. Eu vejo, morando em outros países que já morei, algumas pessoas bebem e aquilo é pesado, e aquilo tem um ar de esquecer, mesmo que te sintam prazer, mesmo que estejam saindo com amigos, é para esquecer. Eu trabalho com fotogenia, videogenia. Eu vou tomar um copinho de alguma coisa antes de eu fazer uma sessão fotográfica. Se pudessem, tomaria um copo de alguma coisa para ganhar coragem de falar em público. É porque não permite. Então, eu notei que nesse livro, o papel dos que estão ali no bar bebendo, bêbados ou não, mais ou menos, a ideia é que eles são pessoas como nós. São pessoas que você olha e que, mesmo que você nunca tenha posto um copo de bebida na boca ou sentado num botequim, que você se identifica com o lado humano de lidar com as dores
transformando o botequim num lugar de entendimento, de amizade, de conforto, não o lugar onde você compra uma bebida para esquecer. Então, sem falar de spoilers, é um livro que não está muito disponível aqui nos Estados Unidos, eu já dei uma olhada, mas ainda se encontra em alguns lugares, a Amazon aparece de vez em quando, mas eu trouxe comigo com muito carinho e eu queria parabenizar o Eduardo por este trabalho magnífico e realmente trouxe uma coisa que, para quem é carioca, então, e leu o livro, parece que deixou ali tudo aquilo que a gente gostava do Rio de Janeiro, que ainda está por ali, que ainda existe, não necessariamente só no bar, mas aquela atitude, aquela coisa do povo, da cidade, aquele otimismo, aquela coisa tão gostosa de você estar ali, praia, montanha, e aquela cidade realmente chamada de cidade maravilhosa, sem puxar a brasa para nenhuma sardinha, mas realmente é uma cidade tão bonita e que infelizmente tem que lidar com o tráfico de drogas e tem que lidar com a violência. Parece aquela piada de Deus, né? Que o Brasil é o lugar perfeito e Deus diz: eu vou, vocês vão ver que tipo de gente eu vou botar lá. Tem aquela piada antiga. Então, a história do Rio, em certa forma, parece com isso, porque realmente tem tantas coisas, mas eu gostei que aqui, para um livro, até para estrangeiros lerem, é um livro que não se escora somente na beleza no Rio, naquela coisa do turista, da mulher bonita de biquíni na praia. Tem todos os elementos, bons e ruins, de viver no Rio de Janeiro, mas o mais interessante é a dor e as alegrias desse pessoal, que é a maior parte da população. E eu adoro num mundo onde as pessoas só põem o farol em personagens ricos, super bem vestidos, maravilhosos, e usam os menores quase como uma caricatura, que um autor consiga colocar em um livro uma história tão interessante, bonita, antropológica e, ao mesmo tempo, real do que é você viver essa vida que, sem fuga, mas sem se entregar, você tem nos botequins da vida os nossos grupos de apoio, até ironicamente para quem frequenta grupos de apoio como a AA e outros, como às vezes o grupo de apoio do botequim, ele é, para outros fins, de pessoas que não têm o vício, um lugar onde você encontra mais amizade, mais entendimento, até do que alguns outros grupos formais. Eu já ouvi isso de pessoas que frequentavam ambos e falaram: engraçado, quando você tem um café, no caso do Rio aqui, da história, o botequim, um lugar onde você encontra seus amigos de verdade para conversar, aquilo é a sua terapia. E meu lar é no botequim, né? É o botequim, realmente expressa isso com muita graça e muita sabedoria. Então, muito obrigada, Eduardo Goldenberg, por essa obra fantástica que vou ler e reler, além de recomendar. Brazilians Lisa Andrews from Picture Cure and Ana Cília Santiago from More Than Breasts have been doing volunteer work for cancer survivors for years. And since they met in New York, they've combined their complementary skills to offer a full restorative experience. A free reinvention workshop to help breast cancer survivors regain their confidence to rejoin their romantic and professional lives. As well as the actual procedure, paramedical micropigmentation of areolas and scars for women who had breast reconstruction. The fear of dying followed by the mutilation of a body part that defines femininity can be crippling. Boosting self-esteem and showing breast cancer survivors new ways to love their bodies is vital to their mental health and believed to strengthen their immune systems. Lisa and Anna assist mostly immigrants, many who don't speak fluent English
and also see in their help a cultural familiar embrace. Despite having no sponsors, they offer their time and expertise in New York once a month or upon request. Vocês já viram quantos grupos de autoajuda tem por aí? Quantos grupos de apoio? Tudo isso é maravilhoso, mas depois de 12 anos ajudando pessoas a se reinventarem, depois de crises enormes, físicas e psicológicas, o que eu aprendi foi o seguinte: as minhas próprias experiências, doença, divórcios, mortes, a gente lidar com todas as nossas frustrações, nossos lutos, nossas reinvenções dificílimas. Eu adorava estar num lugar onde eu pudesse falar das minhas dores. E, sem dúvida, um grupo de apoio vai te entender bem melhor do que se você ficar simplesmente falando para as pessoas ao seu redor. Então, um ensinamento que eu gostaria de partilhar com vocês: se vocês estão passando por alguma situação em que você está muito frustrado, não precisa ser um problema que tenha um grupo com o nome. Eu tenho um problema de drogas, eu tenho um problema com álcool, eu estou reclamando dia e noite de alguma coisa que está acontecendo dentro da minha casa ou no meu trabalho, eu digo que estou desabafando. Mas eu os convido a pensar, aquilo é algo que está acontecendo sempre, é algo crônico. Então, só vai funcionar se a gente procurar alguém que nos entenda sobre aquilo. E ainda assim, depois de algum tempo só falando e falando, até para pessoas que nos entendem, a gente se sente solitário. Se você fala para quem não entende, você está totalmente solitário. Se você fala para outros que entendem e dizem, puxa, eu já estive no seu lugar, coitado de você, tem uma satisfação temporária, mas logo depois você também se sente, puxa, por que eu não consigo resolver aquilo? Então, depois de muito tempo falando coisas que, no fundo, as dores são nossas, mesmo que a gente fale para pessoas que também passaram aquelas dores, nunca para eles vai soar como é para a gente. Até um grupo de pessoas que passaram dores semelhantes, eles entendem e balançam a cabeça quando você está naquele grupo, porque eles estão se lembrando da própria dor que passaram antes. É a única diferença entre isso e falar para alguém que nunca passou aquilo e não está nem te ouvindo direito. Então, eu queria partilhar com vocês isso aqui que eu aprendi. Depois de muito falar das minhas dores e ter essas duas sensações, ou uma compreensão que chega a um ponto e não sai dali, ou uma falta de compreensão daqueles que nunca estiveram ali andando aqueles passos que você passou, eu resolvi que, em vez de frequentar grupos ou estar sempre desabafando, eu decidi que era muito mais interessante formar grupos para tentar falar, em vez das dores, das causas das dores. Se junte a nós e escreva nos comentários o tópico de alguma dor, de algum problema que você não está conseguindo resolver. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Ouvindo algo assim, talvez a solução ou as soluções de um grande grupo sobre o problema que você está tendo agora seja algo que vai lhe dar finalmente a paz que reclamar ou desabafar não está te trazendo.